Boa tarde, pessoal. Vamos ver quem vai entrar hoje. Esperar um pouquinho só para ver quem entra. Assim a gente já começa com as nossas dicas de português de hoje. O pessoal tá preguiçoso pós-almoço, hein? Cadê todo mundo, gente? Vamos lá. Última transmissão do Periscope de novembro, afinal de contas amanhã já é dezembro, né? Espero que vocês tenham tido um final de semana legal. É o William que acabou de entrar? Da Bratz? Se for, é um prazer tê-lo aqui no Periscope. Seja bem-vindo. É a primeira vez que eu te vejo. Se for realmente a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não, seja bem-vindo de volta. Bom, eu vou... legal, William. Seja bem-vindo. Paulinho, tá entrando. Legal, eu vou começar então. Hoje, eu decidi falar só sobre regência verbal, porque é uma lista bem extensiva de verbos que eu acabei separando pra gente falar. Então, talvez tome todo o tempo, talvez não dê tempo, e daí a gente continua na próxima semana. E se a gente acabar antes, aí eu cobro outros tópicos também, ok? Mas a princípio a gente vai falar só sobre regência verbal hoje. Algo muito importante, porque alguns verbos... o que seria regência verbal, né? Porque eu não gosto muito de colocar nomes técnicos, assim, né? Usar nomes muito técnicos, porque... como eu já disse, a intenção aqui é facilitar, né? É tornar o português mais acessível, mais compreensível e não dificultar o entendimento, né? Então, o que seria regência verbal? Alguns verbos, eles exigem o uso de preposições. O que são preposições? Para quem fez cursinho, sabe, tem até uma música para... gravar quais são as preposições. Eu não sei se vocês fizeram ou se vocês conhecem de alguma forma, mas preposições são aquelas palavrinhas curtinhas, por exemplo, a, de, antes, para, contra, por, sobre, enfim, há uma lista extensa dessas preposições. Então, alguns verbos, eles exigem o uso de preposições e de preposições específicas. E às vezes esses verbos são usados com preposições erradas ou não são usados com preposições. Então, essa que é a regência verbal. Qual que é, se usa preposição ou se não usa, e qual que é a preposição certa para cada verbo. Por exemplo, vamos começar com agradecer. Quando a gente agradece algo, então eu agradeço a presença a alguém. Então, se você for agradecer algo, não é exigido o uso de preposição, não se usa preposição. Agora, se você for agradecer alguém, é preciso o uso da preposição a. Então, agradecer algo a alguém. É só lembrar isso, agradecer algo a alguém, que você vai lembrar se usa a preposição ou não e onde que usa. Obrigada por ter compartilhado aí, William. Acabei de receber a notificação aqui por push. Por exemplo, agradeço a presença de todos vocês no Periscope de hoje. Agradeço a presença. A presença é o substantivo, o a não é a preposição aqui, tá? É o artigo. Então, eu agradeço algo. Agradeço a presença, agradeço o convite, agradeço o elogio. A alguém. Agradeço, por exemplo, agradeci ao meu amigo o presente. Agradeça com crase, né? A sua mãe o presente. Ok? Então, é agradecer algo a alguém.
Bom, espero que não tenha nenhuma dúvida nesse termo. Passando para o próximo, aspirar. Se for no sentido de sentir, né, de olfato, sentir, cheirar, sorver, não tem preposição. Então é aspirar, por exemplo, aspirar o ar puro da manhã, aspirar o aroma de café. Então não tem, é aspirar algo. Quando for no sentido de sentir, obrigado Paulinho por compartilhar também no Twitter, de sentir, de cheirar, não tem preposição. Agora, se for no sentido de almejar, de pretender, aí usa-se a preposição a. Por exemplo, esta era a vida a que aspirava. O garoto aspirava a se tornar um ator. Então, aspirar no sentido de almejar, de pretender, aí usa-se a preposição a. Almejar, aspirar a. Ok? Então, mais um verbo aí que, dependendo do caso, usa a preposição, dependendo do caso, não. Assistir. Assistir é um dos verbos muito usado, né? Um dos verbos que é muito usado e também que é muito usado de forma muito errada. A gente tem no verbo assistir vários usos. Obrigada pelo coraçãozinho. Assistir no sentido de... Gente, eu tô com uma colinha aqui do lado, tá? Porque eu não lembro de tudo. Assistir no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer. Ele é igual o agradecer. Usa-se e não usa-se. Por quê? O médico, por exemplo, o médico estava assistindo o paciente há anos. Ou o médico estava assistindo ao paciente há anos. Desculpa, não é igual agradecer. Ele, na verdade, você pode escolher se você usa a preposição ou não. Ela não é obrigatória. O uso dela não é obrigatório, mas também não é errado usar a preposição a. Então, assistir a no sentido de prestar assistência, ok? Muita atenção aqui. Prestar assistência, ajudar, socorrer. Pode-se usar a preposição a ou não. Não é obrigatório, mas não é errado o uso. Então, por exemplo, o médico assistiu ao paciente há anos ou o médico assistiu o paciente há anos, no sentido de prestar assistência. Agora, no sentido de ver, presenciar, aí o uso da preposição a é obrigatório. Não assistimos ao show, assisti ao vídeo do congresso, assistir ao programa da Regina Casé. Aí o uso da preposição a é obrigatório. É nesse exemplo que as pessoas mais erram, porque elas colocam assistir alguma coisa, e na verdade é assistir a, no sentido de ver, presenciar, ok? Então é assistir ao show, assistir ao vídeo, assistir a palestra, a craseado, porque você está presenciando a palestra, certo? Agora, outro sentido de assistir é caber, pertencer. Assiste ao homem o direito de ir e vir, por exemplo. Cabe a ele o direito, né? É o direito dele ir e vir. Então, nesse caso, o uso da preposição a também é obrigatório. Assiste ao homem o direito de ir e vir. Só um minutinho. Último sentido de assistir é morar, residir. Nesse caso, é obrigatório o uso da preposição, só que a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo. Esse sentido, na verdade, não é muito utilizado, mas só para ressaltar que existe, tá, gente? E nesse caso é igual morar, né? Moro em. Assistiu em Maceió por muito tempo. Então, são 4 usos diferentes do verbo assistir.
e cada um deles também é uma regrinha diferente. Lembrando que prestar assistência, guiar, socorrer, o uso da preposição a é facultativo, ou seja, você pode usar ou não. No sentido de ver, presenciar, que é o sentido mais usado, é obrigatório o uso da preposição a, assistir a, e também no sentido de caber, pertencer, também é obrigatório o uso da preposição a. E no sentido menos usado, que é de morar, residir, é obrigatório o uso da preposição em, ok? Agora vamos para o verbo custar. Também há, deixa-me ver, 3 usos diferentes. O primeiro deles, no sentido de ser custoso, ser difícil, é obrigatório o uso da preposição a. Então, por exemplo, custou ao aluno entender o problema. Foi difícil para o aluno entender o problema, né? Então, custou ao aluno entender o problema, no sentido de ser custoso, ser difícil. No sentido de causar, provocar, acarretar, exigir, é aquela regrinha do algo a alguém. A soberba custou-lhe a derrota. Então, custou a derrota a ele, custou algo a alguém, tá? No sentido de causar, provocar. Causou a ele a derrota. No sentido de ter valor, de ter o preço, né? Não se usa a preposição. Então, o imóvel custou 2 milhões de reais. O livro custa 5 reais, certo? Aí, nesse caso, ou o caso mais frequentemente usado, não se usa a preposição. Agora, ser custoso, ser difícil, usa-se a preposição a, obrigatoriamente. No caso de causar, provocar, acarretar, exigir, é a regrinha do algo a alguém. Custar algo a alguém. Próximo verbo. Custa-me acreditar ou algo a alguém. Então, custa-me acreditar. O me é o alguém, né? A mim. O que significa o me? A mim. Então, custa-me acreditar. Ok? Só confirma se você... Ah, tá. Ok. O me é o estilo do lhe, né? Eu acho que em um dos exemplos aqui, a soberba custou-lhe a acreditar. Esse lhe é o que? A ele. A derrota custou a ele. Objeto direto? Não, né? Ele é indireto porque ele tem preposição. É a mim. Ele significa a mim. Objeto direto é quando não tem preposição. Certo? Só lembrando, gente, que eu não estou usando os termos usados, técnicos, difíceis que usa-se na gramática, porque não é o objetivo aqui. Não é o objetivo aqui, tá? O meu objetivo é facilitar mesmo o entendimento. Então, por isso que eu não estou usando termos objeto direto, objeto indireto, enfim, e afins. Porque o objetivo aqui é mesmo deixar mais acessível o entendimento do português. Porque eu mesma tive muita dificuldade na escola exatamente por causa desses termos. E a gente aprendendo na prática, com exemplos, é muito mais simples, é uma forma muito mais simples a gente entender do que a gente ficar usando os nomes técnicos de cada regra gramatical, ok? Ok. Vamos lá, então. Outro verbo que é bastante usado é o chegar e o ir. A regra é a mesma para os dois, tanto para o chegar quanto para ir. Nesse caso, eu cheguei até a mencionar no nosso Periscope da semana passada o verbo ir, que é muito usado de forma errada. Porque as pessoas falam, vou no banco, por exemplo, e não é ir em, é ir a, assim como chegar, chegar a. Então, cheguei a BH, chegarei a São Paulo na terça.
Vou ao dentista, vou ao médico, vou ao banco, vou à concrase, casa da minha amiga. Então, chegar e ir é exigido o uso da preposição a, ok? Não se esqueçam e tentem usar já na fala para isso sendo absorvido com mais facilidade para vocês não errarem na hora de escrever, ok? Não, voltar é de, né? Você volta de algum lugar. Você vai a e volta de. Ah, tá, não. Voltar, voltei. Nesse caso, eu acredito que seja para. Voltei para casa. Ou depende do uso, né? Pensando melhor. Voltei. Deixa eu ver. Bom, eu vou anotar aqui para fazer uma pesquisa melhor para vocês, porque o uso de ou voltar eu não sei. Regência. Se alguém souber, pode se manifestar. Mas é que eu também não vou perder tempo pensando nisso agora, só pra gente não perder tempo. Aí eu vejo direitinho e volto a falar com vocês na próxima semana, ok? Mas a princípio eu penso, voltei para casa. Acho que o segundo caso é mais comum em Portugal. Eu não sei dizer, não sei afirmar. Voltei, não sei afirmar. Eu vou pesquisar, não vou falar besteira, eu vou pesquisar e confirmo para vocês na próxima semana. Próximo verbo, esquecer e lembrar. Depende. Se o verbo for usado, não for usado na forma pronominal, não é exigido o uso de preposição. Por exemplo, esqueci o nome dela. Oposto ao uso do verbo na forma prenominal, que é esqueci-me, né? Ou, por exemplo, lembrei-me o nome de todos. Lembrei-me, desculpa, do nome de todos. Então, se for usado na forma prenominal, o uso da preposição de é exigido. Se não for usado na forma prenominal, não é exigido o nome, não é para usar a preposição, tá? Então, por exemplo, eu esqueci o nome dela, não é prenominal, não requer o uso de preposição. Lembrei-me do nome de todos. É pronominal, portanto, é exigido o uso da preposição de. Ok? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas é só lembre-se, que é um uso muito comum. Lembre-se de apagar as luzes ao sair. Lembre-se no pronominal, você está usando o pronome, certo? Lembre-se de. Lembre-se sempre disso. Ok? Lembre-se sempre disso, de algo. Se não for pronominal, não é para usar a preposição. Próximo verbo, implicar, no sentido de... O verbo implicar tem 3 sentidos. No sentido de causar, acarretar, não é usado o pronome. Por exemplo, esta decisão implicará sérias consequências. Implicar no sentido de causará, de causar, de acarretar. Então, essa decisão causará sérias consequências, então implicará sérias consequências sem preposição. No sentido de envolver, comprometer, aí a regra do alguém em algo. Por exemplo, implicou o negociante no crime. Envolveu o negociante no crime. Comprometeu o negociante no crime. Então, é alguém em algo. Terceiro e último sentido de zombar, provocar rixa, amolar, hostilizar. Aí usa-se a preposição com. Por exemplo, implica com ela o tempo todo. Né? Minha irmã implica comigo. Minha mãe implica com a minha irmã mais nova.
Então, no sentido de zombar, provocar rixa, amolar, hostilizar, usa-se a preposição com, ok? Então, o verbo implicar tem 3 usos. No sentido de causar, acarretar, não se usa a preposição. No sentido de envolver, comprometer, é a regra do alguém em algo. E no sentido de zombar, provocar rixa, amolar e hostilizar, é usada a preposição com. Próximo verbo, informar. Alguém de algo. Por exemplo, eu o informei do ocorrido. Essa preposição de pode ser substituída também por outras preposições. Nesse caso, né? Que é sobre, informei, eu o informei sobre o ocorrido. Acerca de, que é um pouco menos usado, porque é mais formal, eu o informei acerca do ocorrido. Ou a respeito de, eu o informei a respeito do ocorrido. Então, é informar alguém de algo ou informar algo a alguém. Eu informei o ocorrido a ele, ok? Então, são 2 usos dependendo da posição aí do objeto. Informar alguém de algo ou informar algo a alguém, ok? Próximo verbo, morar, residir. Como eu já tinha mencionado numa das acepções do verbo assistir, né? Que é assistir no sentido de morar, residir. A preposição seria em. Desculpa, só um minutinho. É o mesmo caso do verbo morar, residir. A preposição utilizada também é em. Ele mora em São Paulo, eu resido em Rio Claro, minha irmã mora em Minas, ok? Morar, residir, preposição em. Obedecer. Também é um verbo muito utilizado nas traduções. Ou o oposto, que seria desobedecer, né? A regra é a mesma. É obrigatório o uso da preposição a. As crianças obedecem aos pais. É obrigatório obedecer às, com crase, regras. Ok? Então, obedecer e desobedecer é obrigatório o uso da preposição a. Obedecer a algo ou a alguém. Vamos ver, próximo verbo. Pagar ou perdoar. E perdoar, no caso, né? A regra é a mesma para os 2 verbos, tanto para pagar quanto para perdoar. Que é algo, então você perdoa ou paga algo, sem preposição. Agora, se for com alguém, aí é necessário o uso da preposição a alguém. Por exemplo, ela pagou a conta do restaurante. Ou ela pagou ao vendedor. Então, pagar a conta sem preposição, pagou ao vendedor com preposição, porque é a alguém. Com o uso perdoar, né? Ele perdoou nosso erro. Perdoou algo sem preposição. Ele perdoou a todos. A alguém com preposição. Preposição a. Uso de pagar e perdoar. Ok? Próximo verbo, preferir. Preferiu dançar a fazer ginástica. Normalmente, quando se usa 2 opções, né? Porque você prefere algo a outro algo. Então, é essa a regrinha. Preferiu algo a outro algo. Preferiu dançar a fazer ginástica. Prefiro preto ao branco. Prefiro frio ao calor. Tudo com a preposição a na segunda opção. Preferiu tradução a interpretação, com crase.
Próximo verbo, proceder. Gente, pessoal, espero que eu não esteja indo tão rápido e que vocês estejam entendendo, ok? Qualquer coisa dá um grito. Falem se vocês não estiverem acompanhando, se tiverem dúvida em alguma coisa. Próximo verbo, proceder. No sentido de ter fundamento. Oi, Eric. Comportar-se, não é necessário o uso de preposição. Suas queixas não procedem. Suas queixas não têm fundamento. Então, não é necessário o uso de preposição, desculpa. Um outro sentido é de originar-se, vir de algum lugar. Aí é necessário o uso da preposição de. Por exemplo, muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. Esse procedem, então, é no sentido de tem origem. Eles têm origem. A falta de respeito ao próximo é a causa dos males da humanidade. Então, nesse caso, é necessário o uso da preposição de. Proceder de algo. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito. Terceiro e último significado, o uso do verbo proceder. É dar início, executar. Nesse caso, é necessário o uso da preposição a. O delegado deseja proceder ao interrogatório. Deseja dar início. Você dá início a algo, dar início ao interrogatório. Então, o delegado deseja proceder ao interrogatório, proceder às aulas, no sentido de dar início. Recapitulando, então, o verbo proceder tem 3 usos. O primeiro, ter fundamento, comportar-se, não se usa a preposição. O segundo, no sentido de originar-se, vir de algum lugar, usa-se a preposição de. Já, pensando em origem, em vir de algum lugar, então aí já fica meio que claro que usa-se a preposição de. E o terceiro uso, que é dar início, executar, também segue a mesma regra de dar início. Aí é necessário o uso da preposição a. Próximo verbo, querer. Tem 2 usos. Primeiro, que é desejar, no sentido de desejar não se usa a preposição. Por exemplo, quero viajar hoje. Você quer algo, ponto. Não se usa a preposição. Agora, no sentido de estimar, de ter afeto, que é um uso não muito comum, usa-se a preposição a. Quero muito aos meus amigos. Quero a alguém. Ok? Não no sentido de desejar, mas de estimar, de ter afeto. São esses os 2 usos do verbo querer. Reparar. Tem 5 usos. Primeiro uso, no sentido de consertar. Provavelmente vai ser nosso último verbo de hoje. Não se usa a preposição. Por exemplo, vou chamar o técnico para reparar a TV. Você repara algo no sentido de consertar, você conserta algo. Segundo uso, prestar atenção, observar. Aí usa-se a preposição em. Não repare na bagunça. Esse na é o em mais a. Não repare em a bagunça, na bagunça. Terceiro uso. Não, sinto muito. São só 2 usos mesmo. É no sentido de consertar, sem preposição, e no sentido de prestar atenção, observar, no caso, usa-se a preposição em. Vou falar mais um verbo, então, e depois a gente encerra por hoje. O verbo responder, que também é usado de forma muito errada. Tem 3 usos. O primeiro, falar, declarar. Ela nunca responde se está namorando. Ela nunca fala se está namorando. Ela nunca declara se está namorando. Sem preposição. Nunca declara algo, responde algo. Sem preposição. Simples. Agora,
O uso que é bem errado é o no de dar a resposta a uma pergunta, responder a pergunta. Usa-se a preposição a. Então, respondeu a pergunta, com crase, porque é o a de preposição mais o a de artigo, a pergunta. Respondeu a pergunta. Responde as perguntas sequencialmente. Então, no sentido de dar resposta a uma pergunta, é obrigatório o uso da preposição a. E, por último, no sentido de dar uma resposta a alguém, por exemplo, só respondo alguma coisa à autoridade. Só respondo com crase autoridade. Aí é o obrigatório uso da preposição a. Recapitulando então, o verbo responder tem 3 usos. O primeiro, simples, que é falar, declarar, não se usa a preposição. O segundo, que é o uso mais comum, acredito, que é o de dar resposta a uma pergunta, respondeu a pergunta. Então, usa-se a preposição sim, a, preposição a. E o terceiro uso, que é o de dar uma resposta a alguém, também se usa a preposição a. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu marcar aqui onde eu parei. Na próxima semana, então, eu vou terminar falando sobre... vou terminar de falar sobre regência verbal. Eu vou falar sobre os verbos simpatizar e antipatizar. Visar. Consistir, que também é meio complicadinho. Ter. É ter que ou ter de? É entregar em domicílio ou entregar a domicílio. E aí, provavelmente eu vou escolher um outro tópico para a gente falar, além desses últimos verbos que tem para falar sobre regência verbal, ok? Eu ainda vou decidir qual será o próximo tópico, então a gente se fala na próxima semana. Espero que que eu tenha conseguido esclarecer, que tenha ficado tudo claro. Obrigada pelos corações. E para o pessoal que vai no Profit, a gente se vê então. Isso lá, a gente se vê no Profit, que será realizado agora quarta, quinta e sexta em São Paulo. E eu vou apresentar na quinta-feira às 5 horas da tarde sobre mídias sociais, como usar mídias sociais a seu favor como tradutor. Ok? Então, aos que vão ao Profit, nos vemos no Profit. E aos que não vão até o Profit, William, e aos que não vão no Profit, nos vemos então na próxima segunda às 2 horas com mais dicas de português. Tenha uma ótima semana, pessoal. Até semana que vem.